o instrumento. Pode ser uma fé minuta, uma fé pequena, mas ela é importante para Deus. Amém? Mas nós vamos ler hoje em Mateus capítulo de número 9, a partir dos versos 27 até o verso de número 31. A cura de 2 cegos e de um mudo. Mas vamos fixar aqui a nossa mente apenas na cura dos 2 cegos, porque o tempo é escasso. Mas vamos à leitura. Mateus capítulo 9, versículos 27 ao 31. Diz assim: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito isso segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus os ameaçou, dizendo: Olhai para que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E você diga amém. Sentem um minutinho só. Eu fico maravilhado da forma que Jesus operava os seus milagres. A cura aqui de 2 cegos. Esses 2 cegos aqui de Mateus capítulo 9, a partir do verso 27, não é aqueles 2 cegos que o próprio evangelista Mateus narra no capítulo 20, a partir do versículo de número 27. Aqueles 2 cegos eram cegos lá da região de Jericó, e eles foram curados quando Jesus saíam de Jericó, e eles estavam à beira do caminho. Todavia, aqui a região é outra. Jesus estava na região de Cafarnaum. E o que me chama a atenção é que o verso de número 27 diz que quando Jesus partiu dali, da onde ele estava, ele havia curado ali uma mulher que tinha um fluxo, uma hemorragia interna há 12 anos. Quando Jesus sai dali, a Bíblia diz que 2 cegos seguiram-no. Isso me chamou a atenção. Como é que 2 cegos vai seguir a Cristo? É cego, não tem visão. Como é que 2 cegos vai ser? Aqui diz que eles seguiram a Cristo. Eu não sei, alguém pode dizer, mas quem sabe um cego ajudou o outro. Não, a Bíblia diz, um adágio também popular que diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Mas como eles seguiram a Cristo? Olha o mistério. Eu não sei como, mas está escrito que quando Jesus partiu dali, seguiram-no 2 cegos. Eles seguiram. Você vê que eles eram limitados, sim ou não? Mas quem quer a bênção, irmão, rompe as barreiras das dificuldades. Olha para cá, tem gente que quer o milagre e fica assim, ó, de braços cruzados. O milagre não vai vir. Você tem que correr atrás. Você tem que ir para a prática da oração, do jejum, do clamor, porque aqui diz que eles clamaram, filho de Davi. Agora tem gente que quer o milagre e fica parado.
E às vezes não tem essas deficiências que nós encontramos aqui nesses dois cegos. Eu não sei como, mas está escrito que eles seguiram Jesus pelo caminho. Eles seguiram Jesus. Você está fazendo o quê para que o milagre aconteça na sua vida? Está esboçando fé? Tem alguma atitude de fé no seu coração? Porque se não tiver, meu irmão, até a gente que ora por você perde a oração. Não tem gente que diz: pastor, ore por mim, faz campanha por mim. Eu posso até orar e fazer campanha, mas se você não correr atrás do milagre, se você não orar, se você não fizer a sua parte, o milagre não acontecerá. Primeira coisa que me chamou a atenção. A segunda, que eles saíram dali e eles foram até a casa onde Jesus entrou. Ou seja, teve um percurso. Nesse percurso, certamente, vieram as dúvidas. Será que ele vai nos atender? A gente está clamando, filho de Davi, ele até agora não parou. Será que ele vai nos atender? Eles excluíram esta dúvida. E eles chegaram até a casa onde Jesus entrou. Onde Jesus chegou. E quando eles chegaram ali, eles não titubearam. O que eles fizeram? Se aproximaram dele. Ô irmão, quer que o milagre aconteça? Se aproxime de Jesus. Rompe as barreiras de suas limitações, de incredulidade, daquilo que está te atrapalhando. Você não lembra de um outro cego, agora o Bartimeu, que a Bíblia diz que quando Jesus o chamou, ele lançou fora de si a sua capa. Ele diz: eu não vou precisar mais, porque se ele me chama, ele garante o meu milagre e a minha vitória. Eles se aproximaram de Jesus, e aí Jesus olha para eles, olha o que Jesus fala: credes vós que eu possa fazer isso? Você vê, irmão, tudo depende da nossa fé. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Jesus pergunta para eles: vocês crêem que eu possa fazer isso? Porque tem gente que vem a Jesus e não crê. Ainda que a sua fé seja minuta, pequena, insignificante, medíocre, mas você tem que ver. Diante de um oceano tão grande como o de Cristo, ainda que seja uma caneca pequena, você tem que encher. Mas se alguém trazer uma caneca maior, também ele encherá. Tudo depende da minha e da sua fé. Há um oceano aí de possibilidades para mim e para você. Só que você precisa acreditar. Um oceano cheio de graça, pronto para nos atender. A Bíblia diz que Jesus perguntou: credes vós que eu possa fazer isso? Olha a resposta deles. Eles não titubearam, foram prontos, precisos. Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Está vendo? Tem gente que não recebe, porque não é pronto na fé. E a fé tem voz. Se eles seguiram a Cristo, saindo de suas limitações, e foram até a casa onde Jesus entrou, é porque eles tinham fé. Eles romperam a barreira da incredulidade. E eles disseram: sim, Senhor, nós cremos. Olha o verso seguinte, diz assim o verso 29. Tocou então os olhos dele, mas não curou não, só tocou. E disse o seguinte: seja-vos feito segundo a vossa fé. Ou seja, eles tinham acabado de dizer que eles acreditavam que Jesus podia fazer aquilo. Então Jesus jogou novamente a possibilidade no colo deles. Vamos ver, eles falou que acredita que eu posso fazer. Se eles acreditam,
segundo a fé deles, o milagre vai acontecer. Aí Jesus toca-lhes nos olhos e diz: seja feito isso conforme ou segundo a vossa fé. Olha como o milagre foi instantâneo. Olha o que diz o verso 30. E os olhos se lhes abriram. Você já pensou, irmão? Está vendo que a gente não está tão longe do nosso milagre. Só tem um divisor, que eu posso dizer até um divisor de água. É a minha e a tua fé. Ele fez o milagre segundo a fé dos dois cegos. E aí eu me lembro, Paulo, no seu ministério, ele chega para um homem que era coxo, e ele, está escrito bem assim lá em Atos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse o paralítico: levanta, Jesus Cristo te dá saúde. Oh, irmão, é a fé. Porque tem gente que vem na igreja e não recebe nada, e tem outros que vêm e já no começo do culto começa a ser tocado pelo Espírito Santo e recebe o milagre. Sabe o que é isso? É a fé. Os olhos se lhe abriram e Jesus, olha, eles ainda foram ameaçados, rapaz. Jesus era ameaçou os dois. Eles foram ameaçados, irmão. Hoje, os pregadores da mídia televisiva, eles oram por alguém, o milagre acontece e já, joga na internet. No YouTube, no Facebook, lá no Instagram, já joga lá para divulgar. Jesus proibia esse negócio. Ele chegou a ameaçar, ameaçou os dois, dizendo: olha aí, que ninguém o saiba. Mas, irmão, como é que vai esconder uma cidade edificada sobre a rocha, sobre os montes? Não tem jeito. Eles eram cegos, agora sai dali, alguém os conhece. Ué, mas vocês estão andando perfeitamente, você não era cego? Não tem como esconder. Olha o que aconteceu, eu finalizo aqui e você coloca em pé. Mas tendo ele saído, foi só sair de lá, irmão. Olha, não tem como esconder, ocultar um milagre como esse. Eles, tendo saído dali, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Bem diferente dos pregadores hoje, que operam um milagre e já põe nas mídias sociais. Jesus não fazia isso, pelo contrário, e o nome dele se divulgava sobre toda a terra. Fique em pé, nós vamos orar ao Senhor. Que você tenha aprendido nessa introdução da palavra. Chamar aqui o nosso presbítero Eduardo, venha fazer essa oração. Quantos aqui precisam de um milagre, irmão? Então associe o seu milagre com a sua fé. Se tiver fé, haverá milagre. Se não tiver fé... Vamos orar, igreja?